Olá a todos, eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Escola Dominical. Hoje nós vamos ter a aula de número 5 da nossa revista, então gostaria que todos pegassem as suas Bíblias, bem como as suas revistas, e me acompanhassem na leitura do texto base que está lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Então, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos de 1 até o 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, esta é agora a segunda epístola, ou melhor, capítulo 2, de 1 a 3. Leiamos: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dói. Então, lemos aí o nosso texto base, vamos orar a Deus pedindo a sua direção para essa aula de hoje. Ó Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Abençoe esta aula de Escola Dominical. Abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando via internet, Pai. Nós agradecemos a Deus pelo meio que o Senhor nos proporcionou para, mesmo diante de uma pandemia, Pai, de um problema sério, nós ainda possamos estudar a Tua Palavra. Nos ajude nisso, Pai, que nós te pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, com a revista Irmãos, nós vamos ler a introdução. Ela começa nos alertando a respeito de que na nossa época, na época de hoje, ela é meio que caracterizada por uma profunda aversão pelas tradições. É claro que há tradições que precisam ser abandonadas, mas rejeitar algo apenas por ser tradicional é muito temerário. A fé cristã, por exemplo, tem quase 2000 anos de ensino, e se fosse abandonada pelo cristianismo em favor de alguma novidade, certamente seria um desastre para a Igreja de Cristo. Na verdade, seria seu fim. Porém, devemos reconhecer que muitos desvios sedutores já surgiram na história tentando desencaminhar o povo de Deus, e nem sempre o caminho correto foi fácil de discernir. É a obrigação dos cristãos serem firmes na doutrina da fé. O apóstolo afirma: ora, o Deus de toda a graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso Pedro nos diz lá na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 10. Essas palavras ensinam que os cristãos não devem ser semelhantes aos meteoros nos céus, mas como as estrelas fixas. O apóstolo Judas fala sobre estrelas errantes, está lá em Judas 13, quando nós lemos Judas. É só abrir em Judas, tá, pessoal? É um capítulo só, então nós vamos ler o versículo 13. Vamos ver o que ele diz. Judas 13. Ele vai dizer: ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Então ele fala aqui de estrelas errantes. O que são essas estrelas errantes? Certamente são aquilo que os gregos chamavam de estrelas errantes, certamente são o que a gente conhece como meteoros, né? Meteoritos. E aí a gente entra então no primeiro ponto. Antes, porém, é interessante a gente até falar um pouquinho mais sobre essas estrelas errantes de Judas 13, que elas são chamadas, como eu falei, estrelas errantes porque Aristóteles, o filósofo Aristóteles, diz que elas vão para cima e para baixo, vagueando por várias partes do céu. E por não serem feitas do material celeste do qual as estrelas fixas são, mas apenas uma emanação dele, essas estrelas geralmente caem na Terra. Como nós vemos, né? Um céu estrelado que a gente viu, uma estrela cadente, aquilo lá na realidade é um meteorito, um meteoro. Assim são aqueles que não são firmes na fé. Então essa comparação pode ser dada inclusive para aquele que não é firme na fé.
alguém que vai para um lado, para o outro, como aquele cometa Halley, que volta e meia passa próximo à Terra, mas nunca tem o seu lugar fixo no céu. Ele sempre está de passagem. Uma hora ou outra, esses que não estão firmes na fé, farão como as estrelas cadentes, perderão a firmeza e vaguearão de uma ou a outra opinião. Agirão impetuosamente à semelhança da tribo de Ruben, como nós lemos lá em Gênesis 49:4. Vamos ver lá o que aconteceu com a tribo de Ruben, em Gênesis 49, versículo 4. Que é também um bom exemplo do que nós estamos tratando. (49, 4). Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subsiste ao leito do teu pai e o profanaste, subsiste à minha cama. Aqui nós estamos falando a respeito das bênçãos proféticas de Jacó para todos os seus filhos, né? E quando ele chegou para Ruben, ele limitou-se a dizer que impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. É um grande pecado que Ruben cometeu. Nós vemos que isso abalou a sua relação com Jacó e abalou inclusive a bênção que ele deveria receber aí para todos os seus irmãos. Então, como um navio sem lastro levado por qualquer vento de doutrina. Então, esses são aqueles que não têm firmeza na fé. E quando nós falamos como navio sem lastro, então vale a pena destacar que o lastro é a expressão de marítimo, que significa a água que é posta nos porões para dar peso e equilíbrio ao navio. Então, quando está sem carga, os tanques são enchidos com água, e essa água é chamada água de lastro, né, para dar exatamente manter a estabilidade. O reformador Theodor Beza, ele diz, que foi o sucessor de Calvino, nós falamos sobre ele numa outra oportunidade, escreve sobre Belfétios, de quem a religião mudava como a lua. Tinham também, por exemplo, os arianos, né, que por sua vez a cada ano mudavam a sua fé. Pessoas assim não são pilares no templo de Deus, mas caniços movidos para todas as direções. O apóstolo chama tal atitude de heresias destruidoras, como nós vemos lá em 2 de Pedro 2:1. Uma pessoa pode ir para o inferno tanto por heresia quanto por adultério. Não ser firme na fé é querer julgamento. Então, a pessoa que não é firme na fé, ela está pedindo para ser julgada. E se as mentes deles não fossem volúveis, não mudariam tão rápido de opinião, como nós percebemos, né? Como elas buscam diferentes doutrinas, buscando respostas não para verdades absolutas que nós encontramos na Palavra de Deus, mas respostas para si. Uma resposta que venha trazer alguma coisa a respeito naquilo que diz respeito à sua própria vida, ou seja, uma resposta subjetiva. Então, a razão dessa tal atitude é a total falta de substância, né? Nós lemos todo esse comentário, foi extraído do livro A Fé Cristã, de Thomas Watson, também um teólogo reformado, que escreveu a Fé Cristã. E aí a gente entra no primeiro ponto, né? O que vos fascinou? Apesar de nós termos a revelação especial para nos guiar, a Bíblia tem pontos e temas um pouco mais obscuros, e mesmo dirigidos à verdade pelo Espírito Santo, ainda permanece em nós uma tendência ao erro espiritual. Quer dizer que enfrentaremos dificuldades ao elaborar nossa teologia, e algumas vezes isso resultará em interpretações e teologias erradas, que podem levar as pessoas para longe da verdade. É interessante que na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, onde trata da Escritura Sagrada, no ponto 7 diz que na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Isso pode gerar diferentes interpretações e gerar heresias, né? Diferentes interpretações, né, no que tange a assuntos secundários, talvez não haja tanto problema. O problema é quando isso afeta as colunas que sustentam o cristianismo. Aí é um problema sério e a ser combatido pela igreja.
Na verdade, esse problema já estava presente quando a igreja ainda estava unida ao redor dos apóstolos de Jesus. Ou seja, isso não é uma coisa recente, tá, pessoal? Isso já acontecia desde a época apostólica. Os crentes, por exemplo, da cidade de Corinto adotavam uma doutrina de que as mulheres podiam assumir a liderança do culto e do ensino. Olha lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, nos versículos 34 e 35, que diz respeito a essa dificuldade aí na igreja de Corinto. Então, 1 Coríntios 14, versículos 34 e 35, que diz: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então está aí um alerta de Paulo. Aí, irmãos, não é uma censura especificamente para as mulheres, que elas não deveriam falar, mas é para mostrar a autoridade do marido, tanto dentro da casa quanto até dentro da igreja. Isso daí, claro, a gente não vai abrir esse espaço para a gente falar, porque isso daí realmente daria até uma aula de escola dominical. Mas certamente a compreensão errônea que faziam lá na igreja de Coríntios pode ter sido então uma má interpretação de Gálatas 3:28. Olha o que diz lá em Gálatas 3:28, que é o que o autor do nosso livro está sugerindo. Gálatas 3:28 diz assim: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então pode ser que um erro de interpretação pode ter levado as mulheres de Corinto a tomarem lugar dos homens na igreja, na família, ou seja, uma inversão de valores, que parece que é uma coisa atual, mas na realidade já acontecia lá no primeiro século, ou seja, na época da igreja de Corinto. Então na igreja de Tessalônica também houve uma dificuldade, havia uma teologia de que Jesus já havia voltado. Quando nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, nós vemos que eles interpretavam o seu contexto como se Jesus já tivesse voltado, um erro de entendimento, né? Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aí Paulo está chamando a atenção deles, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo, 1 a 3, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então está aí Paulo esclarecendo para os crentes de Tessalônicas que o entendimento deles, né, a impressão que eles tinham de que Jesus já havia voltado na segunda vez, estava errado. Então alguns irmãos interpretavam as palavras de Jesus, alguns irmãos, ainda falando a respeito de erros de interpretação, alguns irmãos interpretavam as palavras de Jesus a João no sentido de que ele não morreria. Quando nós lemos lá, e nós falamos isso quando nós estivemos estudando o Evangelho de João capítulo 21, nos versos 23 e 24, eles fizeram uma leitura errada de quem presenciou ali João 21, (23 e 24), que diz: Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então aí foi uma colocação de Jesus que nós lemos e falamos a respeito disso, quando Pedro pergunta a respeito de João. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então a primeira resposta foi para Pedro, a respeito de um comentário de Pedro com João, e a respeito desse aí. E aí eles entenderam que Jesus estivesse falando que ele viveria, né, para sempre, até o retorno de Jesus, né? Paulo e João tiveram que escrever corrigindo esses erros, mas considerando sempre que estavam sendo cometidos por irmãos na igreja de Deus, dentro da igreja, né? Então eram erros que deveriam ser corrigidos, deveriam ser
exortados, né, de alguma forma. E havia essa preocupação. Da mesma forma, a Igreja de Cristo hoje, ela tem que estar preocupada com isso, né, de que havendo erros, interpretações erradas, nós devemos ter o dever de corrigir essas falhas, né. Nós temos lá, na sua revista está indicando alguns textos para leitura, João 21, 23, 1 Coríntios 1, 2, 2 Tessalonicenses 1, versículos 1 e 3. Então, a atitude tanto de João quanto de Pedro, e dos demais apóstolos certamente, dos bispos e pastores que foram nomeados naquela época, é de repreensão amorosa, paciente e principalmente pastoral, porque eles eram como ovelhas, precisavam de um pastor para conduzi-las, né, ao caminho correto, à verdade. 2 Tessalonicenses 3,15 fala exatamente sobre isso. Vamos ver, abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15, bem próximo do texto que nós lemos. 3,15, que diz assim: todavia não nos considereis por inimigos, mas adverti-o como irmão. Então aí nós vemos que realmente Paulo ele entendia que esses erros eram passíveis de repreensão, mas não havia por que não ser feita de uma maneira amorosa, com paciência, né? Porque eram irmãos. Já havia também outros erros teológicos contra os quais os apóstolos agiam com muito mais rigor. E aí que a gente poderia chamar então de heresias. Então quem ensinava que a salvação precisava de algum ritual judaico, além da fé, estava anulando a cruz. Quem negava a encarnação de Cristo devia ser considerado como anticristo. Gálatas 2,21 diz a respeito disso. Quando Paulo fala a respeito daqueles que queriam introduzir rituais judeus, né, que tiravam aí que na realidade anulavam a cruz. Gálatas 2,21. Aí Paulo falando, né, que diz assim: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então ele quer dizer que se a salvação veio pela lei, pelo cumprimento da lei, então para que Jesus havia morrido, né? Por que ele se ofereceu como sacrifício de uma vez por todas? Se ainda havia necessidade de rituais, se havia necessidade de rituais mosaicos, então havia necessidade de sacrifícios de animais ainda. E nós entendemos que não, e Paulo corrigia esse erro lá a carta de Gálatas é uma carta voltada exatamente para esses judaizantes, aqueles que queriam retomar rituais judaicos para a igreja, né? Anulando aí a cruz, né? E havia também aqueles que, advertidos por João, negavam a encarnação de Cristo. Está lá em 1 João 2,22, vamos ver. 1 João 2 Pedro, 1 João 2,22, que diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então são heresias que foram combatidas, e não foram combatidas tão somente por João. Durante toda a era apostólica e pouco depois disso, havia ainda o combate, houve os concílios que trataram exatamente desses pontos para esclarecer, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Por toda a história cristã, a igreja viveu ocasiões em que precisou se apartar dos que haviam se desviado da verdade e buscavam desviar de outros. Mateus 19:17, 1 Coríntios 5:11 a 13, 2 João 1:10 trata exatamente isso. A gente pode pegar o texto de 2 João 1:10. Se você não fechou sua Bíblia, podemos ver rapidamente aí. 1 João 1,10, que diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, esses são aqueles que mentiam a respeito disso, né? Aqueles que diziam que não temos pecado, eles estavam mentindo, né? Então, estamos fazendo Deus mentiroso, porque ele diz que todos, né, pecaram e carecem da glória dele. E aí a gente entra também na questão da importância da heresia, porque se por um lado a heresia é ruim para a igreja, é nociva para a igreja, por outro lado, ela tem a sua necessidade e a sua importância.
Por exemplo, após a era apostólica, multiplicaram-se grupos mais ou menos divisionistas, com ensinos mais ou menos divergentes, levando a igreja cristã a se posicionar com a firmeza que os apóstolos haviam demonstrado. Então, erros de interpretações geravam dissensões. Então, havia uma necessidade de um entendimento mais profundo para que se tirasse essas dúvidas que haviam naquele momento. E é exatamente isso, né? Exatamente nesse sentido em que houveram os concílios. Então, na medida em que a heresia acontecia, havia necessidade de um aprofundamento, um aprofundamento no estudo da palavra. Então, a primeira fase da história do cristianismo, que começa aí por volta do ano 30, exatamente com a ressurreição de Jesus, poucos anos após a ressurreição de Jesus, indo até por volta do ano 300, é chamada de era apostólica ou de igreja primitiva. Então, essa é a fase do cristianismo, experimenta a sua primeira expansão. Então, ela cresce de uma maneira fenomenal. Quase todo o império ela abraça a fé cristã, né? Império Romano, né? Com a fundação das primeiras comunidades cristãs em pontos, né, do império e até mais distantes. A palavra, então, herege, ela, que nem diz aí na sua revista, se aplica a um grupo que separa de seus companheiros. Nesse sentido mais neutro, temos as seitas dos saduceus, dos fariseus e até dos nazarenos, né, os nazireus, né, os nazarenos. Nós temos lá em Atos 5:17, 15:5, Atos 24, 5:14, trata exatamente dessas divisões, dessas seitas, né, de saduceus, fariseus e também dos nazarenos, conforme aí a revista nos coloca, né? Um uso negativo ocorre para indicar um cisma dentro da igreja de Corinto, onde partidos estavam em conflito uns com os outros, né? Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 11:19, a gente percebe isso. 1 Coríntios 11:19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então haviam os partidos, era colocado na balança todos os vários partidos, né? E o que aqui, segundo Paulo, né, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, aqueles que eram aprovados, então a verdade que era levantada, alcançava toda a igreja, então abençoava toda a igreja. Então, uma conotação ainda mais negativa aparece em Pedro, que sugere um desvio intencional e dissimulado do ensino correto, recebido pelos demais para abraçar heresias destruidoras, levando a sua própria destruição pela condenação do Senhor. Vejam comigo lá a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no primeiro versículo nós lemos isso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, como nós lemos no nosso texto base, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, de uma maneira assim bem ardilosa, heresias destruidoras até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, essas interpretações levianas, essas heresias destruidoras, levavam a negar até o senhorio de Cristo que morreu por nós, em nosso favor. Algumas das primeiras controvérsias doutrinárias diziam respeito justamente a desvios em tópicos centrais da fé. No início do século 30, que é exatamente quando inicia, no início do século, aliás, se está correto aqui, para vocês me acompanharem. Não, no início do século III, tá, pessoal? Eu falei século 30, não, século III. Um presbítero chamado Sabélio começou a ensinar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas manifestações diferentes da mesma pessoa, negando a doutrina da Trindade. Enquanto que nós percebemos que isso vai contra, por exemplo, a Mateus 3, 16, 17, João 15, 26, Atos 7, 56 e 10, 38. Olha lá em João. Vamos abrir em João, capítulo 15, 26. João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim.
Então a própria palavra de Deus confirmando aquilo que obviamente não está, né, como trindade, mas certamente o entendimento, ou pelo menos os princípios para o entendimento da trindade, da doutrina da trindade, estão na palavra de Deus. Então Sabélio, ele foi um teólogo cristão, provavelmente nascido no norte da África, né? A sua fama iniciou-se quando ele foi para Roma e tornou-se líder daqueles que aceitaram a doutrina chamada monoteísta modalista. Monoteísta porque ele entendia que cada um ali, ele seria como se fosse Deus, né? Como se fosse o entendimento deles a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo eram manifestações diferentes. Isso foi rejeitado pela igreja, ele foi excomungado por um líder da igreja chamado Calixto I, no ano de 220. É interessante que é pouco tempo depois de ele ter falecido. Já em meados do século IV, o outro presbítero de nome Ário passou a ensinar que o Filho era a primeira e mais poderosa criatura de Deus. Estão me acompanhando aqui ó, na revista, na página número 18, tá pessoal? Passou a ensinar que o Filho era a primeira e mais poderosa criatura de Deus, negando a divindade de Jesus. Esse é um outro que causou uma grande dificuldade. O Ário, né, que foi fundador de uma heresia conhecida como arianismo, né? Então ele, antes de se afastar do trinitarismo, né, ele era diácono de Alexandria, ordenado pelo líder Pedro I, razão pela qual ele é conhecido como Ário de Alexandria, né, porque ele foi líder naquela igreja de Alexandria. O arianismo ele foi uma visão cristológica antitrinitária, então ele negava a deidade de Cristo. Então era sustentada pelos seguidores de Ário, presbítero cristão de Alexandria, nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, que os igualasse, concebendo Cristo como um ser pré-existente e criado, embora a primeira e mais excelsa de todas as criaturas, que encarnava em Jesus de Nazaré. E a gente tem que estar bem atento, pessoal, porque isso é divulgado até hoje de porta em porta. Então essa doutrina, certamente um dia vai bater na tua porta. Então é importante que você conheça que essa é uma doutrina herética, uma doutrina que diminui, que tira de Jesus a sua deidade, né? Então o arianismo ele foi condenado, né? Ário ele foi combatido, ainda que o próprio imperador Constantino, por causa dessa questão, dessa divisão, porque o entendimento Ário pregava de que havia apenas um Deus, né? E esse Deus havia criado Jesus, então a primeira criatura seria Jesus. O próprio Constantino, que havia tomado a igreja cristã como importante no seu império, porque ele havia se convertido ao cristianismo, né? A gente já falou também isso em outras aulas. O próprio Ário vai abraçar essa fé, mas ele, na dúvida, né, convencido por outros, por exemplo, Eusébio, ele vai propor um concílio para discutir exatamente essa questão da trindade, né? Jesus é Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, ou Jesus é um ser criado. Então, o concílio de Nicéia, ele é criado exatamente para dirimir as dúvidas em torno dessa questão, dessa heresia que foi levantada por Ário. E apesar do concílio de Nicéia ter fechado então a questão da trindade, da Santíssima Trindade, Ário ainda teve voz dentro daquele círculo pessoal de Constantino. Então, ele é condenado pelo concílio de Nicéia, exilado, juntamente com outros líderes da igreja que também haviam abraçado essa ideia dessa questão dessa heresia, mas depois o próprio Constantino traz de volta Ário e o ouve novamente. Alguns dizem, na tradição diz que, a gente está falando exatamente sobre essa questão de tradição, na tradição diz que Constantino ele só foi batizado no fim da sua vida, e quem o batizou foi exatamente um líder da igreja de teologia ariana, que cria no arianismo, né? Então você vê a dificuldade que houve. Mas isso foi prontamente combatido e o arianismo, apesar de permanecer até hoje no nosso meio,
ele não faz parte da chamada ortodoxia cristã. E a gente avança um pouquinho mais, a gente vai falar a respeito, no início do século 50, século V, desculpe pessoal, um monge chamado Pelágio dizia que a queda afetou apenas Adão, e todos nascemos em plenas condições de fazer tanto o bem quanto o mal, negando o pecado original e a salvação pela graça. Então ele colocava em xeque exatamente a salvação pela graça, né? Porque ele dizia que como nós não nascemos totalmente maus, né? Não fomos afetados totalmente pelo pecado original, nós temos condições de buscar a salvação e aceitá-la, né? Isso negando exatamente um dos pontos do calvinismo, que é exatamente a depravação total do homem. E nós já estudamos também e falamos a respeito disso. Mas vamos falar um pouco a respeito de Pelágio. Pelágio, ele notou que muitos cristãos viviam de maneira indecente, muitos pareciam não se preocupar com a crescente indiferença à pureza, moral e obediência da igreja. Isso quando ele chegou lá em Roma. Ele rastreou o problema até uma publicação de Agostinho, né? Então, ou seja, ele achava que toda essa dificuldade era por causa de uma publicação de Agostinho. Lembra quando nós falamos a respeito de confissões? E quem ainda não leu Confissões, eu volto a falar para vocês. O Samuel tem lá o livro, peça emprestado para ele, Confissões de Agostinho. A gente falou a respeito, né? Lembra do criaste-nos para ti, ó Deus, inquieto estará o nosso coração até que repouse em seus braços. Está lá em Confissões de Agostinho. Então, uma má interpretação disso, o próprio Pelágio, ele fez uma interpretação errada de Confissões que não. Então, os oponentes de Pelágio, liderados por Agostinho, o acusaram de 3 heresias. Primeiro, negar o pecado original. Negar que a graça de Deus é essencial para a salvação, ou seja, só quando nós somos alcançados pela graça é que nós alcançamos a salvação, que nós podemos crer em Jesus quando nós somos alcançados pela graça. Por nossa bondade, por nosso estado original, porque o pecado original nos afetou de tal forma. E aí a doutrina da depravação total, em todos os aspectos nós estamos sujos pelo pecado, então nós não temos condições de aceitar, né, de buscar a Deus. Né? É Deus que primeiro nos concede, através da sua bondosa graça, sermos libertos do pecado e podemos alcançar a salvação. Então ele defendia que o homem possui a capacidade de decidir o seu futuro por livre-arbítrio, sem necessariamente dependendo da graça de Deus. Ele baseava no fato de que pessoas resistindo por sua própria vontade a tudo que se refere a Deus, ao Criador, e a necessidade de pertencer a Ele. E há também a questão do semi-pelagianismo, que é uma linha de pensamento cristã que trata principalmente sobre salvação. E hoje nós temos muito, né? Nós entendemos que alguns arminianos são semi-pelagianos, né? Eles entendem que o homem não é totalmente depravado a ponto de poder resistir, né? Ele não resiste porque ele é bondoso, ele tem uma bondade em si que ele pode aceitar, né? Então, no que diz respeito principalmente à salvação, ensina basicamente que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus, mediante a graça, mas que a salvação partiria somente da iniciativa, da boa vontade do coração do homem para com Deus. Isto é, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus, e então Deus irá completar o processo da salvação no homem. Isso é muito comum vocês verem, por exemplo, em cultos televisivos, né, cultos na televisão, que pregam a teologia da prosperidade, que fala, meu amigo, se você não tomar um passo, nada vai acontecer, você precisa mudar a tua história, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então isso é que nós entendemos como semi-pelagianismo, né? Eles entendem que o primeiro passo quem dá é o homem, porque o homem não é totalmente perdido, ele não foi afetado totalmente, o pecado não afetou totalmente, ele tem condições de dar esse primeiro passo. Quando nós entendemos que não, o primeiro passo, na realidade, isso, né, claro, isso no sentido figurado, né, o primeiro passo que dá realmente é Deus, que nos atrai através da sua graça, que é até um dos pontos, né, a gente falou da depravação total, a outra, na questão de soteriologia, nessa questão de salvação, é a graça irresistível, né, quando nós somos tocados pela graça, nós não podemos nem resistir. Se nós não temos condições de falar sim, né, nós também não temos condições de resistir, não temos condições de falar não. Então Deus nos toca e a ação do Espírito Santo, né? Então aí é que vem todo o processo de salvação. Então, pessoal, evidentemente as heresias são malignas e desviam muitas pessoas da verdade, prejudicando seu progresso na fé, causando divisões na igreja e dando mau testemunho ao mundo. É muito comum, às vezes, a pessoa estar num local, né, onde é pregado, onde é ensinado uma determinada doutrina, e a pessoa
muitas vezes busca novidades, é como aquele caniço, né, de um vento para o outro, bate um ventinho, ele vai para lá, bate outro vento, vai para lá. Isso é um problema sério, esse é um candidato sério a abraçar uma heresia, num ponto em que, que essa heresia o afetará numa doutrina que eventualmente é o sustentáculo da fé cristã. Isso é muito perigoso, então nós devemos estar sempre buscando o conhecimento a respeito disso, tá bom? Então, a cada controvérsia doutrinária contribui para a definição da doutrina ortodoxa. Então, esse é o lado bom, né? À medida em que os defensores da fé denunciam o erro e se esforçam para apresentar a verdade bíblica com maior precisão. Isso é o que acontece, por exemplo, quando um irmão maduro na fé chega para nós e fala assim, olha, isso que você está fazendo não é correto. E daí se você vai falar assim, não, se você questiona ele provavelmente ele vai se voltar para a palavra de Deus, vai se preparar melhor e vai voltar a falar de te orientar. Então isso aconteceu nos concílios, isso acontece com os nossos pastores, isso acontece com os nossos professores de escola dominical, que buscam se preparar cada dia mais para trazer exatamente a ortodoxia. O que é a ortodoxia? A ortodoxia é a palavra correta, ou seja, o ensino correto da palavra de Deus. Isso é ortodoxia. Tudo que é de conformidade com os princípios de qualquer doutrina geralmente aceita, em contraste com as doutrinas divergentes que são consideradas falsas e rejeitadas como heterodoxia. Então a ortodoxia ela significa exatamente isso, tá? Então a correta compreensão da palavra de Deus, das verdades bíblicas, né, decididas aí à luz da palavra de Deus. Então a gente parte para o antigo caminho. Então nós estamos muito próximos aí da nossa comemorarmos aí a Reforma Protestante, e é a Reforma Protestante que vem resgatar muito desses caminhos antigos, né? Um dos temas do nosso congresso de escola dominical está lá em Ageu, que é considerai o vosso caminho, né? O próprio Deus que fala, olha, considerai o vosso caminho, lembra pelo que você passou e se posiciona a partir daqui, lembrando, nunca esquecendo daquilo que você passou. Então, o antigo caminho, um dos resultados desses ataques à doutrina foi a adoção de credos, né? Formas que apresentam concisamente os artigos centrais da fé cristã. E quando nós iniciamos a aula falando que hoje em dia parece que nós rejeitamos, parece que há uma rejeição por esses antigos temas da fé, essas antigas formas, né, esses artigos, né, centrais da fé cristã, que servem para a instrução, principalmente daqueles que estão abraçando a fé, né, para serem declarados no momento do batismo, por exemplo, né, existem também, e para serem declamados na liturgia. Então esses são os artigos centrais que trazem informações centrais da fé cristã, importantíssimas. Né? Primeiro ponto aí do nosso ponto 3 está a base bíblica. É muito importante que a base seja a palavra de Deus. Segundo Michael Horton, né, o Shema dos judeus e a confissão cristológica de Paulo em sua instrução sobre a ceia são exemplos de que a Escritura apresenta declarações confessionais que sumarizariam a fé de maneira memorável. Então, principalmente os reformados, eles se apropriaram exatamente desse tipo de declarações e instruções confessionais que o apóstolo Paulo, ou mesmo Moisés, lá em Deuteronômio 6, de 4 a 5, que nós vamos ler agora, que é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, é o Shema de Deus, né? Então está lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 4 e 5. Então vamos ler, 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então está o Shema. Né? E nós vemos também lá em 1 Timóteo 3,16, Paulo fazendo uma declaração importantíssima. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo,
recebido na glória. Olha só que declaração maravilhosa do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 7. Então, 1 Coríntios, capítulo, também é uma declaração muito bonita de Paulo, muito importante para nós, mesmo hoje. Ó, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 11. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Aí certamente Tiago aqui se refere a Tiago, irmão de Jesus. Porque Tiago, o apóstolo, já havia morrido certamente nessa declaração de Paulo. Mas enfim, então está aí, o caminho para a resolução de conflitos teológicos está na palavra de Deus, e a gente percebe. Então, todas as declarações, todos os credos têm que ser preparados à luz da palavra de Deus. O primeiro concílio de Jerusalém reuniu os apóstolos e presbíteros para, com base nas Escrituras e sob a direção do Espírito Santo, resolver aquela controvérsia em torno das condições para a recepção dos gentios na Igreja de Cristo. Lembra? Alguns diziam que para se tornar cristão precisava ser circuncidado, e Paulo falava que não havia necessidade, a graça era suficiente, né? Então não havia necessidade de qualquer ritual judaico, né? E isso daí fez com que ele voltasse para Jerusalém, e aqui haveria então o primeiro concílio que está lá em Atos 15, 4 a 7, versículos 15 e 28. E essa questão, esse primeiro concílio de Jerusalém, ele vai tratar exatamente desse ponto. Então, para o gentil que abraça a fé, não havia necessidade de abraçar a fé judaica, não. Em qualquer tipo de ritual judaico. Bastava crer em Jesus, né? Vamos lá em Atos 15, para a gente ver exatamente esse ponto. Atos capítulo 15, versículos de 4 a 7. Que diz: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita de fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar os determinados que observem a lei de Moisés. Daí, Atos 4 a 7. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Versículo 15. Conferem com isto as palavras do profeta, como está escrito. E o versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Qual sejam que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como dos santos, da carne dos animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem em vos guardardes. Essas foram as recomendações, mas não havia mais a necessidade de rituais judaicos, de rituais mosaicos, nem circuncisão. Portanto, a igreja pós-apostólica tinha base bíblica para convocar um concílio em que seus líderes e mestres podiam debater as posições e implicações de cada ensino, chegando a um consenso em torno da Escritura a ser formulado de maneira objetiva e concisa para uso geral. Embora não tenham sido escritos pelos apóstolos, o assim chamado credo apostólico é um dos mais antigos e respeitados. Sua forma atual deve ser do século 40 ou 5. Sua forma atual deve ser do século IV ou V, mas apoiou-se em confissões bem mais primitivas. Deixa eu ver se é isso mesmo, Celso. É isso mesmo, século... Vou pegar a revista, portanto... Século IV ou V, é isso mesmo, mas apoiou-se em confissões bem mais primitivas, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Então esse é o credo apostólico, né? Que geralmente no final da Bíblia tem lá o credo apostólico, né? Se vocês olharem no final de sua Bíblia, pode ser que você tenha o credo apostólico. Se não, vocês vão lá no Google e pega lá, credo apostólico, e põe uma palavrinha na frente assim, monergismo, tá, pessoal? Porque daí vocês vão ter o credo apostólico sem qualquer dificuldade, né, de uma forma
como nós entendemos, de uma maneira correta. Os concílios ecumênicos, né? O credo niceno foi o primeiro a ganhar abrangência. A gente falou, o concílio de Nicéia, a gente falou a respeito disso quando houve a necessidade, né, da igreja se reunir. Então foi o primeiro a ganhar abrangência no cristianismo, sendo aceito até hoje por todas as tradições cristãs. Então existe o credo apostólico e existe o credo niceno, né? Então todas as tradições cristãs, católicos romanos, ortodoxos, orientais, porque a igreja católica foi dividida, houve um cisma. Antes de haver a reforma protestante, houve um cisma, né? Então a igreja católica, a igreja cristã, ela foi dividida por volta do século, mais ou menos em torno do século 1000, depois eu passo essas informações para vocês. Ela dividiu-se entre a igreja romana e a igreja oriental, né? Então uma com sede em Constantinopla, outra com sede em Roma, né? E depois houve a reforma protestante, mas de qualquer forma, todas as tradições cristãs aceitam o credo niceno. Foi redigido no Concílio de Nicéia, lembra? Aquele lá que foi patrocinado pelo imperador Constantino, para tratar de controvérsias trinitárias e cristológicas levantadas pelos arianos, lembram? Né? Para tratar exatamente daquela questão de Ário, que negava a divindade de Cristo, como nós vimos, né? Posteriormente houve o Concílio de Constantinopla, que elaborou um credo semelhante, denominado Credo Niceno Constantinopolitano, acrescentado de cláusulas detalhando a morte de Jesus, afirmando de maneira mais clara a divindade do Espírito Santo e referindo-se à igreja. Por fim, o Concílio da Calcedônia também publicou um credo, dessa vez delineando melhor a doutrina das duas naturezas unidas de Cristo em uma única pessoa, né? Houve aquela dificuldade de entendimento. Cristo era humano, Cristo era Deus. Então como é que era isso? Então houve houve a necessidade de uma reunião. Então houve na Calcedônia no ano de 451. Olha, pessoal, há quanto tempo já se zelava tanto pelas verdades bíblicas. Então ali chegou-se à ideia de Cristo plenamente homem, plenamente Deus, né? Então as duas naturezas unidas em uma única pessoa de Cristo, plenamente homem, plenamente Deus. É isso que foi decidido no Concílio da Calcedônia. Então, depois desses primeiros concílios ecumênicos, né, isto é, nos quais participaram representantes do cristianismo ocidental e oriental, por isso que é ecumênico, né, a palavra ecumênica ela diz respeito a isso, reconhecidos pelas igrejas reformadas, é importante. O que são os concílios ecumênicos? Eram convocados para discutir e resolver as questões doutrinais ou disciplinares da igreja cristã, assim como divergências e conflitos. O termo ecumênico provém da palavra grega oikumene, que significa mundo habitado. No sentido mais restrito, emprega-se o termo para o esforço em favor da unidade entre as igrejas cristãs. No sentido lato, ou seja, no sentido mais amplo, pode designar a busca da unidade entre as religiões. O que não era o caso aqui, né? O que foi tratado aqui é uma maneira de unificar, né? A ideia era, aqui no caso, era de tratar exatamente daquela questão da divindade e da humanidade de Cristo, né? Mas de alguma forma isso servia também para unir, né? Havia uma necessidade secundária de unificação, mas isso certamente não ocorreu e certamente não vai acontecer, né? Com várias tentativas durante a história da igreja de unir a igreja oriental com a igreja de Roma, isso nunca deu certo, até porque aí tem a questão da vaidade, né? Quem que seria o líder dessa igreja? O Papa de Roma ou o Papa do Oriente? Então tudo isso fez com que, durante toda a história da igreja cristã, em que se tentou unir as duas igrejas, não se conseguiu por conta exatamente dessa questão aí de quem lideraria então as duas igrejas, né? Para arrumar chefe, quando se divide, para arrumar outro chefe é fácil, né? E por isso que vai se dividindo. Aí existe uma história de uma igreja recente, uma igreja muito grande, né, o pentecostal, que cada vez que havia uma decisão, saía ali uma determinada pessoa que era proeminente dentro dessa igreja, mas não era o líder principal. Então ele sai dessa igreja, monta uma igreja e hoje é o líder principal. E já nem se denomina mais como pastor ou bispo, né? Agora ele é apóstolo e aí por aí vai, tá? Só para vocês terem ideia de como o ser humano, como o homem, ele precisa da graça de Deus, porque ele é muito manchado pelo pecado e ele é deixado por si só
pela própria sorte, a inclinação dele é de fazer aquilo que desagrada a Deus. Ocorreram outros, né, tratando das controvérsias doutrinárias de cada época houve a necessidade. Por exemplo, houve o concílio de Hieria, de 754. Houve o segundo concílio de Nicéia, 787, que trataram da veneração de imagens, proibido no primeiro e aceita no segundo. Aí já quando a igreja começou a declinar, né, começou a aceitar várias ideias. Então, a partir de Hieria proibiu, a partir do segundo concílio de Nicéia passou então a aceitar a veneração de imagens. As imagens eram usadas para instrução, então eles acreditavam que imagens elas serviam para orientar os cristãos no sentido de crescer na sua fé, mas na realidade isso se tornou veneração mesmo. Então isso descambou exatamente para aquilo que a reforma, uma das coisas que a reforma protestante não aceitou, né? E considerado como uma resposta da Igreja Romana ao movimento protestante, o Concílio de Trento repudiou as doutrinas da graça, ratificou os livros apócrifos do cânon do Antigo Testamento e reafirmou os 7 sacramentos e endureceu a disciplina clerical. Então, tudo que foi gerado pela Reforma Protestante foi refutado, foi repudiado pelo Concílio de Trento, que ocorreu pouco tempo depois da Reforma Protestante. Ele ocorreu de 1545 a 1563. Lembrando que a Reforma Protestante foi em 1517. Aliás, 31 de outubro, tá, pessoal? No Dia das Bruxas. É o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante, quando Deus entra novamente na história de uma maneira, usando a instrumentalidade do homem, e ali ele retorna, ele traz a sua igreja de volta ao caminho. E é exatamente o que aconteceu aí com a Reforma Protestante. E aí no Concílio de Trento ratificou os livros apócrifos, né, aqueles livros, né, que tem na igreja, na Bíblia Católica, que são os livros conhecidos como apócrifos, né, que não fazem parte do cânon do Antigo Testamento, né? E aí tem Judite, provavelmente vocês nunca ouviram falar, Eclesiástico, Macabeus 1 e 2, e tem outros, né, que foram incluídos na Bíblia Católica e que não fazem parte do cânon. E é interessante, né, que quando a gente estuda um pouquinho da história da igreja, nós percebemos que a primeira tradução da Bíblia para o latim, o teólogo que fez, conhecido pelos católicos como São Jerônimo, quando ele fez a tradução da Bíblia dos originais para o latim, que nós conhecemos como Vulgata, ele não levou em conta os livros apócrifos, ele só levou em conta os 39 livros do Antigo Testamento, ou seja, o cânon oficial do Antigo Testamento, né? E isso, os livros apócrifos foram introduzidos, né, durante os desvios da Igreja Católica. Mas vamos seguindo, tá? As confissões reformadas. Então, no catolicismo romano, o fiel precisa apenas ter a fé implícita, isto é, confiar na Igreja, que está correta nos seus ensinos. Por quê? Existe uma tríade que sustenta a Igreja Católica, que eles acreditam que realmente a palavra de Deus, a sagrada tradição e também o ensino da igreja, né, os sagrados ensinos da igreja. Então, o que a igreja ensina é a verdade, ela é tão absoluta quanto a palavra de Deus e as tradições. Então, tanto a tradição quanto o ensino da igreja, ele tem o mesmo valor da palavra de Deus. E os reformadores rejeitaram isso, né? Os reformadores insistiram que era necessária uma fé explícita, ou seja, uma crença pessoal, doutrinária, bem esclarecida e fundamentada. Com esta ênfase no aprendizado, não é de estranhar o surgimento das confissões de fé, expressões dogmáticas mais elaboradas que os credos, mas igualmente é resultado direto das controvérsias vigentes na época em que foram preparadas, particularmente em relação à doutrina romana. Então, iam surgindo as dificuldades e houve a necessidade de se explicitar essa fé de uma maneira bem firme, né, à luz da palavra de Deus, e a gente vê nossa Confissão de Fé de Westminster e tantas outras, né? A primeira delas, por exemplo, foi a Confissão de Fé de Augsburgo, em 1530, de tradição luterana, escrita por Felipe de Melanchthon. Depois vieram vários de cunho calvinistas, por exemplo, entre as quais a Confissão Gaulesa, de 1559,
a Confissão Escocesa, 1560, a Confissão de Fé belga e a Confissão de Fé de Westminster, 1646, que na última das grandes confissões tem reformadas. Na Igreja Anglicana, os 39 artigos da Igreja da Inglaterra, e entre os batistas calvinistas, a Confissão de Fé de Londres, 1677. E no propósito de ensinar às futuras gerações os fundamentos da fé, o protestantismo histórico também tem lançado mão dos catecismos, manuais doutrinários, no formato de perguntas e respostas, muitas vezes usados pelos pais para doutrinar seus filhos. Às vezes a gente fala assim, catecismo é uma coisa que ajuda, né? Mas catecismo é uma forma de ensino, pessoal, que é feita na base da pergunta e resposta. Então eu ensino que, com base nisso daí, então há o catecismo maior e o breve catecismo de Westminster, por exemplo, o maior e o breve de Lutero, o catecismo de Heidelberg. Então essa palavra catecismo, não fique achando que é uma coisa, parece coisa de católico. Não. É porque é o formato dela, né? A base de pergunta e resposta. Por exemplo, qual é o fim principal do homem? A pergunta número 1 do breve catecismo. Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Essa é a finalidade principal. Então, uma pergunta e uma resposta. Geralmente acompanhado de todas as referências bíblicas, né? Bom, e aí vale destacar que quando a gente fala a respeito desses credos, né, as confissões, houve uma aqui, né, a Confissão de Fé, a primeira, a calvinista, foi aqui na Guanabara, que foi por volta de 1550. Então vocês percebam que a primeira, que foi a Confissão Gaulesa, na sua revista, está dizendo 1559, a Confissão Escocesa, 1560, e a Confissão de Fé belga foi em 1561. Mas aqui, na França Antártica, né, quando os franceses colocaram o olho no Brasil e falaram, opa, vamos montar uma colônia lá. Então, teve um tal de Villa-Gagnon que veio aqui para o Brasil, e aí começou a colonizar o que ele chamou aqui no Rio de Janeiro, que é até interessante, uma curiosidade para vocês que gostam de história. Há muitos historiadores que dizem que quem fundou o Rio de Janeiro não foi Estácio de Sá, que originalmente se aprende nos livros de histórias, mas exatamente o Villa-Gagnon, que é esse sujeito que a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa confissão de fé na Guanabara, que já falamos também. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa, o pessoal que nos acompanha aí pela internet, que não está matriculado na nossa classe. Nós já falamos sobre tudo, todos esses assuntos nós já falamos um pouco sobre cada um deles em várias aulas, né? Principalmente quando a gente trata a respeito de reforma, né? E quando a gente trata de herança reformada, né? Exatamente essa questão das confissões, a gente lembra mesmo dessa confissão. Então, quando o Villa-Gagnon, espero que eu esteja falando corretamente, ele veio para o Brasil, tentou colonizar, ele trouxe aqui militares que acabou se envolvendo com as Índias, e houve disputas e brigas, e ele achou que ali ele se daria melhor se ele entrasse em contato, trouxessem pessoas, né, famílias para colonizar. Então ele entra em contato com Calvino, que por acaso estudou com ele na França, em Paris, né? Ele era amigo de infância, quando jovem, de Calvino, e ele manda uma carta, e nessa carta ele solicita que ele mande famílias calvinistas, né? Que seria uma forma de trair os huguenotes, né? Que eram os cristãos que eram perseguidos na França. Até houve a noite de São Bartolomeu, lá onde houve a morte de vários cristãos calvinistas, né, na noite de São Bartolomeu. Nos seus livros de história também tem isso daí. Então ele trouxe esses calvinistas, mas ele nunca deixou de ser católico, né? Então, apesar dele ter demonstrado, a princípio, ter abraçado a reforma, logo ele começou a rejeitar as doutrinas que começaram a ser pregadas, que vieram pastores, né? Vieram, por exemplo, um tal de Pierre Richier e Guilherme Chartier, que eram pastores que foram ordenados pelo próprio Calvino para acompanhar essas famílias que viriam, né?
Mas logo em seguida, ele indo contra esses pastores, ele acusou eles de serem traidores e espiões, né? Um deles, né, que havia sido preso, Le Beller, fugiu para o litoral de São Paulo e com pretexto para condenar os que ficaram presos, ele deu um prazo de 12 horas para responder a uma série de questões teológicas. E eles passaram, então, a confeccionar um documento, e esse documento final, devidamente assinado por todos, ficou conhecido como Confissão de Fé na Guanabara. E com base nesse texto, então, o Guignon os acusou de heresia e os condenou à morte. No dia 9 de fevereiro de 1558, Bordel, Vernet e Bourdon foram estrangulados, ou seja, foram enforcados e foram lançados nas águas na Baía da Guanabara. Um deles, inclusive, aí vale a pena também a história, um dos carrascos se recusou a apertar a portinhola lá do nosso alpão para enforcá-lo. E dizem que o próprio padre Anchieta foi lá e puxou aquele negócio lá que puxa para a pessoa cair e morrer enforcada. Então, o próprio padre Anchieta foi responsável pela morte de um dos líderes huguenotes que estavam na Guanabara. Mas daí surgiu, então, a Confissão de Fé da Guanabara. Um outro momento, um outro dia, se Deus assim me permitir, eu posso falar um pouco mais. É um assunto muito interessante. Quando a gente voltar à aula presencial, certamente a gente vai poder discutir a respeito da necessidade de estarmos preparados. Como você está preparado? Se alguém te pedisse para você escrever um documento, escreve um documento a respeito da sua fé, você estaria pronto a responder, como está lá na segunda carta de Pedro, que estamos sempre prontos a dar razão da esperança que há em nós? Será que a gente está realmente preparado para isso? Mas voltando. No propósito de ensinar às futuras gerações os fundamentos da fé, o protestantismo histórico também tem lançado mão dos catecismos. São manuais doutrinários, um formato de perguntas e respostas, muitas vezes usados pelos pais para doutrinar. Isso a gente já falou. É importante lembrar que a própria Confissão de Fé de Westminster afirma que decisões de concílios, confissões e credos, sendo consonantes com a palavra de Deus, devem ser percebidas com reverência e submissão, mas podem errar. Lembra da resposta de Lutero, quando ele vai lá para o castelo de Worms, lá em que eles dão uma oportunidade para ele se retratar? E ele fala: eu só me retratarei se vocês conseguirem provar na palavra de Deus que eu estou errado. Se vocês provarem na palavra de Deus que eu estou errado, eu me retrato. Senão, não é bom que eu faça isso, né? Que Deus me ajude. E ele falou que papas e concílios erram, né? Isso daí era impossível, porque lembra que nós falamos a respeito dos ensinamentos, né? Que é um dos pilares da fé cristã da Igreja Católica. Eles têm nelas um sustentáculo da sua fé, né? Se um desses três pilares desabar, desmonta toda a igreja. Então eles creem que esses ensinamentos, a infalibilidade do Papa, dos concílios, isso tudo fazem parte desse entendimento. O fato é que muitos desses símbolos de fé foram redigidos no contexto de perseguição religiosa, que tornava imperativo que os membros pudessem compreender e explicar com exatidão o que criam. Eu falei 2 de Pedro, não, é 1 de Pedro 3,15, olha o que diz, 1 de Pedro 3,15. Eu falei parafraseei Pedro, não é bom que a gente parafraseie, é bom que a gente leia o texto. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por isso da importância de nós sabermos exatamente naquilo que nós cremos, estudar a palavra de Deus. É importante nós conhecermos também as confissões, que elas nos ajudam em pontos que não estão muito claros na palavra de Deus. Isso certamente vai nos ajudar. Devemos agradecer a Deus pela vida de irmãos do passado que se dedicaram a pavimentar o caminho da fé para que as gerações vindouras não precisassem tropeçar nas pedras do engano. Então, antes que nós nos tropeçamos, nós podemos nos basear nesses irmãos, né, que labutaram pela fé e fizeram questão de trazer o ensino para nós até hoje. Então, vamos finalizar nossa aula como conclusão. Os credos e confissões da Igreja, apesar de estarem sendo rejeitados nos nossos dias, né, como nós iniciamos a nossa aula, sempre nos reportam as origens e o desenvolvimento histórico da nossa fé.
são úteis para nos lembrar das lutas pela verdade que nossos antepassados na fé enfrentaram para nos apontar um antigo caminho que trilharam sem se desviar. E nos ajudam a identificar rapidamente quando nos deparamos com os desvios da fé. Isso é importantíssimo. Quando uma pessoa é aceita como membro da nossa igreja, ele deve respeito respeito aos líderes da igreja, enquanto esses forem fiéis às Sagradas Escrituras, porque a partir do momento que você perceba que há alguma coisa que esteja desviando você da fé, é o momento em que você deve, tendo esse conhecimento, você deve questionar inclusive a sua liderança. Como aplicação, algumas das heresias combatidas pelos primeiros credos ainda estão vivas em grupos e seitas, de vez em quando bate na tua porta aí, principalmente de sábado de manhã, tá, pessoal? Então você consegue identificar alguma delas e qual grupo a defende? Então é importante que nós saibamos exatamente, nós fizemos um estudo a respeito de seitas e heresias, isso é importante, mas mais importante de conhecer a doutrina das outras seitas, das outras igrejas, o que nós cremos, O que nós acreditamos? Será que nós temos realmente bem definido, bem estudado, bem esclarecido na nossa mente, no nosso coração, o que realmente nós cremos? Então por isso que é importante que nós estudemos, Como foi falado, os nossos irmãos do passado lá lutaram, muitos deles perderam a própria vida, como os nossos irmãos aí que morreram depois de terem confeccionado o documento chamado Confissão da Fé da Guanabara. Eles morreram, foram mortos, foram martirizados, E tantos outros, os reformadores, pré-reformadores, houve batalhas, Um dos argumentos de Villeguignon para trazer essas famílias protestantes para o Brasil era que era uma das formas de protegê-los da perseguição que havia na França. E Calvino aceitou, não digo nem ingenuamente, porque havia sentido, porque havia uma perseguição tremenda. Lembram que nos Estados Unidos, os puritanos saíram por causa da perseguição e foram para os Estados Unidos, mas num outro contexto, e lá eles viveram e construíram uma grande nação. Aqui no Brasil, certamente, se essas famílias progredissem aqui e fossem para frente com o seu conhecimento e sobre a orientação desses pastores, certamente talvez nós teríamos aqui na América do Sul uma nação muito avançada, mas aprove a Deus que isso não acontecesse, só acontecesse na América do Norte. Mas ainda há tempo de nós conhecermos muito a nossa doutrina, conhecermos cada vez mais a palavra de Deus e aplicarmos o que nós aprendemos no nosso dia a dia, tá, pessoal? Nunca deixe de comentar. Aplique tudo que você aprende no seu dia a dia, ajude a transformar esse país, faça a diferença num país que existe, que necessita de tanta mudança, Então, aplique esse conhecimento, aplique isso que você crê, que você acredita, para que nossa terra, nosso país seja transformado. O Brasil precisa de pessoas, como nós temos visto, pessoas que têm sido regimentadas aí, o ministro da Educação, o ministro da Justiça, que necessitam tanto das nossas orações. Então, pessoal, vamos encerrar por hoje. Eu quero agradecer a atenção de todos, Deus os abençoe. Feliz Dia da Reforma Protestante, não esqueçam, dia 31 de outubro, Dia da Reforma Protestante. Espero que ainda haja oportunidade de a gente falar um pouquinho mais, talvez na próxima aula. Tá bom? Então Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal, próxima aula com a Beth, tá ok? Lição 6, deixa eu até adiantar aqui, que vamos falar a respeito, prazer em conhecê-lo, a busca pelo conhecimento de um Deus pessoal. Olha que tema maravilhoso. Sobrou para a Beth. Então, até lá, pessoal, tudo de bom. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, quero te agradecer por mais um momento na tua presença. Esteja conosco durante toda a aula, Senhor, nos abençoando, abrindo os nossos corações para receber da tua palavra. Abençoe a escola dominical, que possamos aprender cada vez mais de ti. Esteja com os professores, abençoando e fortalecendo a cada um deles, que eles possam a cada dia nos ensinar mais. Em nome de Jesus, amém.